Olá pessoal, hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre funções inorgânicas. A aula de hoje é sobre ácidos. Segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam o cátion H+, e um ânion qualquer. Os ácidos são compostos moleculares, dessa forma eles sofrem ionização. Os ácidos também possuem sabor azedo e são eletrólitos, conduzindo eletricidade. Hoje, nós vamos ver a nomenclatura e como os ácidos podem ser classificados. Os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula. Para nós nomearmos um hidrácido, nós usamos ácido mais o nome do ânion terminando em hídrico. Um exemplo de hidrácido é o ácido clorídrico. Temos também os oxiácidos. São ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula. Os oxiácidos possuem terminação ico. E dentro dos oxiácidos com terminação ico, o número de oxigênios varia dependendo de qual grupo pertence o elemento químico que forma o ânion do oxiácido. A nomenclatura dos oxiácidos também depende do número de oxigênios que aquele ácido possui. Partindo do ácido com a terminação ico, adicionando um oxigênio na sua fórmula, temos o prefixo per, terminando em ico. Partindo novamente da terminação ico, tirando um oxigênio, temos a terminação oso. E tirando mais um oxigênio, temos o uso do prefixo hipo, terminando com oso. Os oxiácidos também têm variação na sua nomenclatura, dependendo do grau de hidratação do ácido. Vamos pegar, por exemplo, o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, no seu maior grau de hidratação, é chamado de ácido ortofosfórico. No seu menor grau de hidratação, perdendo uma molécula de água da sua fórmula, temos o ácido metafosfórico. Partindo do ácido ortofosfórico, duplicando a sua fórmula e perdendo uma molécula de água, temos o ácido pirofosfórico. Nós também podemos classificar os ácidos de acordo com seus hidrogênios ionizáveis. Com um hidrogênio ionizável, chamamos de monoácidos. Com 2 hidrogênios ionizáveis, diácidos. Com 3 hidrogênios ionizáveis, triácidos. E com 4 hidrogênios ionizáveis, tetrácidos. De acordo com o número de elementos químicos que o ácido é constituído, temos os ácidos binários, formados por 2 elementos químicos, os ácidos ternários, formados por 3 elementos químicos, e quaternários, formados por 4 elementos químicos. De acordo com a volatilidade dos ácidos, podemos classificá-los como fixos ou voláteis. Os ácidos fixos são ácidos com altos pontos de fusão e ebulição, e os ácidos voláteis são ácidos com baixos pontos de fusão e ebulição. Também podemos ver o grau de ionização desses ácidos. Ácidos com alto grau de ionização liberam facilmente o íon H+, aumentando a acidez da solução. Para nós entendermos a força dos ácidos, vamos ver primeiramente uma regra para os hidrácidos. Nos hidrácidos, os ácidos mais fortes são os ácidos clorídrico, bromídrico e iodídrico. O ácido fluorídrico possui uma acidez moderada, e os demais hidrácidos são ácidos fracos. Os oxiácidos é necessário aplicar uma regra para saber qual a sua força. Aplicando a equação M igual a Y menos X, onde Y é o número de oxigênios e X é o número de hidrogênios ionizáveis, temos M igual a 3, o oxiácido é muito forte. M igual a 2, o oxiácido é forte. M igual a 1 é um ácido moderado e o M igual a 0 é um ácido fraco. Sobre a ionização desses ácidos, podemos representar da seguinte forma. O ácido, na presença de água, libera o íon hidrônio, mais o seu respectivo ânion. De forma simplificada, podemos representar o ácido liberando o cátion H+, mais o seu correspondente ânion. Já os ácidos que possuem 2 ou mais hidrogênios ionizáveis,
realizam a sua ionização por etapas. Quanto à nomenclatura dos ânions, nós temos ânions terminados em eto geram ácidos terminados em hídrico. Ânions terminados em ito geram ácidos terminados em oso. E ânions terminados em ato geram ácidos terminados em ico. Sabendo a classificação e a nomenclatura dos ácidos, vamos resolver algumas questões. A solução aquosa de H3PO4, ácido fosfórico, é ácida devido à presença de A. Água, B. Hidrogênio, C. Fósforo, D. Hidrônio, E. Fosfato. Bom, nós vimos que ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias que em meio aquoso liberam o íon H+. Esse íon H+ é uma forma simplificada da representação do cátion hidrônio. O cátion hidrônio é o responsável por gerar acidez na solução. Dessa forma, a resposta correta é a letra D, hidrônio. Vamos para mais uma questão. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com óxido de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar o problema ambiental. Se considerada concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez nas águas das chuvas? Pessoal, nós vemos nas alternativas que todos os ácidos apresentados são ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula. Dessa forma, nós vamos ver a força desses ácidos através da fórmula para oxiácidos. M é igual a Y menos X. Nós vamos fazer o cálculo de força ácida para todos os ácidos apresentados. O H2CO3 possui 3 oxigênios e 2 hidrogênios ionizáveis. Dessa forma, o M é igual a 1. Ele é um ácido fraco. O HNO3 possui 3 oxigênios e 1 hidrogênio ionizável. O seu M é igual a 2. Ele é um ácido forte. O HNO2 possui 2 oxigênios e 1 hidrogênio ionizável. Dessa forma, o seu M é igual a 1. É um ácido moderado. O H2SO3 possui 3 oxigênios e 2 hidrogênios ionizáveis. Dessa forma, o seu M é igual a 1. É um ácido moderado. O H2SO4 possui 4 oxigênios e 2 hidrogênios ionizáveis. Dessa forma, o seu M é igual a 2. Ele é um ácido forte. Dessa forma, a alternativa que possui os dois ácidos fortes é a letra D, H2SO4 e HNO3. Pessoal, não se esqueçam de fazer as suas anotações e espero vocês na próxima aula. Até mais!